convidar você para ler comigo Tiago capítulo 1, verso 22. Tiago 1, 22, a palavra de Deus diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aqueles que apenas ouvem a palavra de Deus e não praticam, enganam-se a si mesmos, diz a palavra do Senhor. Quero conversar com você nesta noite sobre o poder da atitude. Existe uma palavra muito conhecida nos últimos dias, que é a palavra procrastinação. Procrastinar significa adiar, deixar para outro dia. Deixar para depois, colocar em segundo plano, não assumir a responsabilidade de fazer agora, não fazer o que precisa ser feito, aquilo que programou, deixar sempre para depois, sempre para depois, sempre para depois. Isso é procrastinar, isso é procrastinar. Todos nós procrastinamos um momento ou outro na vida, quando estamos muito cansados, quando estamos sobrecarregados, com muito trabalho, nós procrastinamos em algum momento na vida, mas muitas vezes a procrastinação se torna crônica, se torna um vício, e quando nós adiamos de maneira recorrente, repetitiva, o compromisso de hoje para amanhã, a atividade de hoje para amanhã, o que precisamos fazer hoje para amanhã, então deve acender um alerta, porque podemos estar nos tornando procrastinadores crônicos, viciados em procrastinação. Não é? Viciados em procrastinação, quando eu estou sempre atrasando, deixando para entregar as minhas atividades diárias para depois, não é? Eu estou sempre deixando o que eu preciso fazer agora para amanhã. Eu estou vendo um problema de saúde que está grave, está complicando a minha vida, e eu sei que aquilo é urgente, mas eu deixo sempre aquilo para depois, porque eu não tenho tempo. Quando eu compro um monte de livros e não leio nenhum, quando eu começo a adiar esses compromissos com a saúde, com tantas outras coisas importantes, quando eu começo a adiar sonhos, né? Quando eu começo a entregar todas as minhas tarefas lá no último momento do prazo, quase vencendo, quando todas essas coisas acontecem, deve acender um alerta. Eu posso estar entrando para o grupo de procrastinadores crônicos, viciados em procrastinação. E esse vício de procrastinação pode ser uma autossabotagem, né? Isso pode se transformar num transtorno psicológico, que pode ser causado por medo, por traumas não resolvidos, por uma baixa estima, né? Nós vivemos algumas experiências ruins e boas, e devemos entender que essas experiências que vivemos podem atrapalhar a nossa vida, nos travar, né, a nossa vida aqui, não é? As experiências ruins que vivemos no passado, elas podem, quando temos uma experiência no presente, nós podemos associar com as experiências ruins que vivemos, e isso pode nos causar uma dor, e nós evitamos, porque nos remete ao passado, nos remete a algo que não está resolvido, nos leva a recuar, nos faz esperar, nos faz procrastinar, Muitas vezes o procrastinador é conhecido como preguiçoso, mas a procrastinação é mais do que preguiça. A procrastinação é maior do que a preguiça. A procrastinação é uma negligência com a própria vida, é uma falta de ação completa, é um abandono das tarefas importantes da nossa vida, e talvez eu esteja falando para algum procrastinador crônico. Talvez eu esteja falando com alguém que está aqui ou em casa, que tem o vício de procrastinar. Para curar a procrastinação crônica, nós precisamos de atitude. A atitude é a cura para a procrastinação crônica. O que é atitude? É a concretização de uma intenção.
Eu tenho aqui, eu tenho um pensamento, eu tenho um desejo, mas enquanto é desejo, enquanto é pensamento, enquanto é intenção, nada acontece na minha vida. Eu estou cheio de intenção, cheio de desejo, cheio de boa vontade, mas enquanto eu não tomo atitude, ou enquanto eu não transformo a minha intenção em ação, isso não muda nada na minha vida. A atitude é a concretização da intenção, é uma postura mental que leva alguém a fazer o melhor que pode nas condições que tem, enquanto não aparecem condições melhores. Uma atitude mental que nos leva a fazer aqui e agora, não nos faz esperar pelo amanhã, é o aqui e agora, é a postura mental que leva alguém a fazer o melhor que pode nas condições atuais, enquanto não aparecem condições melhores. Nós lidamos diariamente com pessoas que sabem bastante sobre a vida. Lidamos diariamente com pessoas que sabem o que precisam fazer. E eu vejo algumas pessoas que dizem, não, eu sei o que eu preciso fazer, mas me faltam ainda as condições ideais para tomar as minhas atitudes. Eu sei tudo o que eu preciso fazer para melhorar a minha saúde, mas hoje eu não tenho tempo para isso. Eu não posso marcar médico, eu não posso marcar exames, a minha saúde está ruim. Eu sei, qualquer momento eu estou com uma granada sem pino, qualquer momento eu posso explodir. Eu preciso cuidar, eu sei o que fazer, mas eu ainda não tenho tempo agora. Eu sei tudo o que eu preciso fazer para melhorar o meu casamento, mas eu vou começar a agir quando a minha esposa emagrecer 3 quilos. Enquanto ela não emagrecer, eu não vou agir. Sei tudo para resolver, eu sei o que fazer, eu sei exatamente o que fazer, mas eu sei tudo o que eu preciso fazer para transformar a minha vida financeira, mas sabe, eu não posso agir agora, eu vou esperar o mercado virar, eu vou esperar o mercado financeiro melhorar, eu sei tudo o que eu preciso fazer para revolucionar a minha vida profissional, mas sabe, eu vou esperar a próxima troca de governo para ver como fica. Eu vou esperar. Pessoas que sabem tudo o que devem fazer, mas não têm atitude. Atitude é uma postura mental que leva alguém a fazer o melhor que pode nas condições que tem, enquanto não tem condições melhores de fazer. A pessoa que tem atitude faz aqui, faz agora, nas condições que tem, sem esperar condições melhores, faz até que chegue às opções melhores. Você já viu alguém matar fome num restaurante lendo o cardápio? Na vida tem muita gente tentando matar fome lendo o cardápio. Eu sei. Nossa, eu sei tudo. Olha, está aqui na minha frente. Eu sei. E a vida não muda. E a vida não avança. A atitude é a transformação das intenções em ações. Exige coragem. Exige trabalho, exige esforço. Você já ouviu falar do princípio 10-90? 10% daquilo que acontece na minha vida e na sua, nós não podemos mudar, não tem como mudar. 90% das coisas que acontecem nas nossas vidas dependem da nossa reação, da nossa atitude em relação aos 10% que não podemos mudar. Exemplificando, imagine que você está tomando café lá na sua casa com a sua esposa, os seus filhos estão trocados para a escola, você está trocado para sair para o trabalho com aquela camisa bonita que combina com a calça, combina com o sapato, e de repente o seu filho distraído, ele derruba a caneca de chocolate, respinga na mesa, respinga na sua camisa, e você, quando a caneca de chocolate ela tomba, a lei da gravidade diz que ela vai cair, isso não pode mudar. Mas tudo o que acontece a partir disso depende da sua atitude. Você pode esbravejar e dizer para a criança, você não tem jeito, não sei para que você nasceu, olha a camisa que eu escolhi ontem para ir para o trabalho, você sujou a minha camisa, e aí você vai estressado para o trabalho, a criança vai para a escola e não vai aprender, a esposa fica estressada em casa, mas você poderia dizer, filho, na próxima vez, toma cuidado. Cuidado com a caneca de chocolate porque ela cai. Amor, tem uma outra camisa que combina com essa calça? Eu vou me trocar. E você se levanta, dá um beijo na sua esposa, dá um beijo no seu filho e sai para trabalhar. 10% das coisas que acontecem na vida você não pode mudar. 90% das coisas que acontecem na sua vida depende da atitude que você tem diante dos 10% que você não pode mudar. Diante das situações mais terríveis que a vida pode nos oferecer, você pode abrir a boca, reclamar, lamentar, ou você pode
abrir a sua mente e o seu coração para crescer, para avançar. Você pode tomar atitudes para melhorar, para aperfeiçoar, para melhorar os seus relacionamentos, para aproximar a pessoa de você. Você pode, em qualquer situação da vida, transformar os seus lamentos em decisões. Isso é uma atitude. Todos nós temos motivos para lamentar diante da vida, sim ou não? De manhã até a noite nós temos motivos para nos queixar, para lamentar. Mas se você quer viver uma vida que vale a pena, você precisa transformar os seus lamentos em decisões. Infelizmente, e provavelmente, eu esteja falando nessa noite a pessoas que adoecerão fisicamente, adoecerão psiquicamente. Sabe por quê? Por falta de atitude. Pessoas que sabem que vão adoecer, mas não tomam atitude. Provavelmente eu esteja falando a pessoas que encurtarão suas vidas em 10 ou talvez em 15 anos. Sabe por quê? Por falta de atitude. As pessoas estão dizendo, você precisa se alimentar melhor, você precisa se exercitar, você precisa cuidar da sua saúde. Essa pessoa não toma atitude e por falta de atitude vai encurtar a sua vida em 10 ou 15 anos. Provavelmente eu esteja falando a pessoas que em seus últimos anos ficaram jogados em uma cama, porque hoje sabem o que fazer, mas não tomam atitudes. Provavelmente eu esteja falando nessa noite a pessoas que vão se divorciar, porque sabem que o casamento está numa situação ruim, mas não tomam a atitude. Provavelmente eu esteja falando, infelizmente, a pais que perderão seus filhos para ideologias satânicas, porque está vendo o filho dando passos largos em direção a essas ideologias, mas pais que não têm atitude. Deus nos presenteou com uma mente tão fantástica, tão brilhante, e muitas vezes nós nos recusamos a usá-la para o nosso bem. Muitas vezes nós terceirizamos e colocamos toda a responsabilidade em Deus. Eu estou assim porque é a vontade de Deus. Não, a vontade de Deus é que você viva bem, que você tenha saúde. Ou às vezes colocamos a responsabilidade no diabo, né? É por causa do diabo que eu estou assim. Certa vez um demônio estava sentado na porta da igreja chorando, passou outro demônio e perguntou, por que você está chorando? Ele apontou para dentro do templo e disse, olha, eu estou chorando porque esses crentes aí dentro, o marido trai a mulher, o outro é desonesto, o outro faz negócios errados, e a culpa é toda minha, não tem nada a ver com isso não, isso é o caráter deles, é culpa deles, eu até ajudo em muita coisa, mas não tem culpa de tudo isso não. Muitas vezes terceirizamos, ou para Deus, ou para o diabo. Alguém disse o seguinte, que nós vivemos 3 fases importantes na vida. De 0 a 25 anos, nós nos preparamos, nós nos estruturamos para a vida. De 25 a 50 anos, nós vivemos. E de 50 a 75 anos, nós nos preparamos para partir. Em que fase você está? Está preparando as malas já? Está se preparando para viver? Está vivendo? Seja qual for a sua fase, você precisa ter atitude. Atitude, você precisa ter atitude diante da vida. Nós somos convidados por Deus nessa noite a não sermos apenas ouvintes, apenas leitores, mas praticantes da palavra de Deus. Praticantes da palavra de Deus. Precisamos ter atitude diante da palavra, atitude diante da vida. Deus nos abençoou com todo tipo de alimento saudável, mas é você que vai sentar à mesa e fazer a escolha dos seus alimentos, vai comê-los ou não. Deus te abençoou dando vida e saúde, mas é você que decide cuidar da sua vida ou da sua saúde, ou não cuidar da sua vida ou da sua saúde. Deus te abençoa com oportunidades incríveis de crescimento profissional, espiritual, mas é você que decide se vai aproveitar ou não essas oportunidades incríveis que Deus coloca diante de você. Deus te abençoa colocando em sua vida pessoas maravilhosas para te abençoar, mas é você quem decide se vai administrar e zelar para que essas pessoas permaneçam em suas vidas ou elas deixem as suas vidas. Olha o que diz a palavra lá em Mateus 7, 24 a 27. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, repita comigo, e as
pratica. É como o homem prudente, diga comigo, homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, pode dizer comigo, não as pratica, é como um insensato, é como um tolo que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. É assim que acontece com todas aquelas pessoas que não têm postura, que não têm atitude, não transforma as suas intenções em ações. É isso que acontece com todas aquelas pessoas que são apenas ouvintes e leitores da palavra de Deus, mas não têm a postura de praticar a palavra de Deus. O texto sagrado fala do prudente, do insensato, fala do sábio, fala do tolo. A qual desses grupos você pertence? Você pertence àquele grupo que vai ter a casa firme na rocha, por ouvir, entender e praticar, ou vai estar entre aqueles que vai construir a casa na rocha, na areia, e um dia ou outro essa casa vai cair, porque te falta atitude. O que é pior do que uma pessoa tola? Eu me pergunto isso às vezes. Existe algo pior do que um tolo? Eu acredito que sim. Pior do que um tolo é um tolo cheio de atitudes. Um tolo cheio de atitude é como um elefante numa loja de cristais. Desastres. Atitudes tolas. Atitudes tolas. Toda atitude precisa de uma fonte correta. Precisa de uma motivação correta. Caso contrário, essa atitude, essa ação será desastrosa. Toda atitude precisa de, além de uma fonte de motivação correta, precisa de um alvo e de um propósito correto. Caso contrário, essa atitude será desastrosa. Eu vou citar, a título de ilustração, 2 casos de atitudes tolas, atitudes corretas. Como eu disse para você, pior do que um tolo é um tolo cheio de atitude. Ele espalha a sua tolice. É como um elefante numa loja de cristais. Gênesis capítulo 13, verso 10, a Bíblia diz assim: Então Ló viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Ele era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso lhe deu antes que o Senhor destruísse, se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló, ele abandonou o seu tio, ele se deixou levar por aquilo que chamou a atenção à sua vista. Ele se encantou com aquilo que os seus olhos viram, e ele foi, e ele terminou a sua jornada em Sodoma e Gomorra, num lugar de destruição. E por sua atitude, não tendo uma fonte correta, não tendo um propósito correto, não tendo a motivação correta, ele acabou perdendo a sua própria esposa. Gênesis 19, 26, mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal, numa estátua de sal. E Lucas 17, 32 diz assim: não se esqueça da mulher de Ló. Ló foi um tolo. Mas ele não foi um tolo comum, ele foi um tolo cheio de atitude. E a sua tolice, a sua atitude, a sua ação não tinha uma motivação correta, não tinha uma fonte correta, não tinha um alvo correto, não tinha um propósito correto. E essa motivação e essa atitude o levou à destruição. Um outro exemplo, o segundo livro de Samuel, capítulo 11. Davi estava ali no palácio enquanto os seus soldados estavam guerreando, e ele olhou uma mulher bonita e se deixou levar pelo seu egoísmo.
A fonte para a decisão de Davi foi incorreta. A motivação dele foi incorreta. O alvo foi o seu próprio prazer. O propósito foi o seu ego, o seu egoísmo. Quando nós não temos uma fonte correta, uma motivação correta, não temos um alvo correto, um propósito correto para a nossa atitude, essa atitude se torna desastrosa. Davi, ele adulterou. Ele se tornou adúltero, assassino. Sofreu as consequências porque teve uma atitude tola, não é? Uma atitude tola. Deus pede para mim e para você atitudes, com o alvo correto, com o propósito correto. Deus pede para nós atitudes que têm a fonte correta, motivação correta, propósito correto. Outros exemplos, por ali em Lucas capítulo 5, nós vemos a história daquele paralítico, né? A história do paralítico, Lucas 5, 18 a 20, lemos assim: vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito, né? Eles procuraram levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus, e não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e, por entre as telhas, desceram o paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas diante de Jesus. Vendo a sua fé, vendo a sua atitude, Jesus disse ao paralítico: homem, os seus pecados estão perdoados. Os seus pecados. Imagine, qual foi o propósito dessa atitude? Abençoar alguém, glorificar o nome do Senhor. Qual era a motivação? Abençoar alguém, glorificar o nome do Senhor. Sempre que temos atitudes com um bom propósito, com uma boa motivação, com um bom hábito, nós temos atitudes para a glória de Deus, para nos abençoar. Imagine os irmãos, Jesus estava ali dentro de uma casa, a multidão ao redor de Jesus, eles tinham um amigo, eles acreditavam que Jesus podia curar aquele amigo, podia tocar aquele amigo, podia transformar a vida daquele amigo, e eles tentaram entrar pela porta, pela janela, não era possível. Eles podiam desistir ali e se lamentar, e eles poderiam dizer: olha, que pena, nós chegamos a ouvir a voz de Jesus, mas não temos como chegar, não temos coisa nenhuma, nós vamos fazer se nosso amigo chegar até Jesus. Vamos subir no telhado, vamos arrancar as telhas, vamos descer com a cama. Vocês imaginam a atitude? Desceram com a cama na presença de Jesus, mas eles conseguiram colocar aquele amigo na presença de Jesus. Se nós tivéssemos o mesmo desejo ardente de levarmos pessoas até Jesus, diante de pequenas barreiras nós desistimos. Nós precisamos estar mais empenhados, com atitudes, com alvo correto, com propósito correto, com motivação correta, para a glória de Deus. Aquele homem teve a sua vida transformada, porque pessoas tiveram uma atitude. Deus pede atitude da nossa parte. Deus pede atitude. Josué capítulo 3, quando eles estavam ali diante do rio Jordão, a Bíblia diz que quando os seus pés tocaram as águas, a água parou, diz a palavra de Deus. Atitude. Deus tem colocado você diante de situações e você talvez não esteja avançando porque não está tendo a atitude com o alvo correto, com o propósito correto, com a motivação correta. E Deus está pedindo nesta noite atitude da sua parte. Eu creio que os céus, eles não reagem à falta de atitude. Os céus não atendem à falta de atitude. Esse caso do homem paralítico, Jesus o atendeu porque viu a atitude. O caso de Josué, ali no Rio Jordão, as águas se abriram porque os céus viram a atitude. Os céus apenas reagem à nossa atitude ou não reagem à nossa falta de atitude. O poder do alto não responde à falta de atitude. O poder do alto não responde a pessoas que estão de braços cruzados. O poder do alto responde a pessoas que têm atitude. Se olharmos para a história, nós vamos ver muitos homens e mulheres que conseguiram coisas simplesmente extraordinárias, porque não lhes faltaram atitude. Os céus respondem, atendem, reagem sempre que vê em alguém uma atitude nobre, com um propósito nobre, com um alvo nobre, com uma motivação nobre. O superstar de basquete Michael Jordan foi cortado do time de basquete da escola. Vocês sabiam disso? Ele podia ter desistido,
mas ele teve atitude. Einstein, ele não sabia falar até os 4 anos de idade, e aprendeu a ler aos 7 anos de idade. A professora de Einstein classificava Einstein como mentalmente lerdo, não sociável, sempre perdido nos seus devaneios tolos. Ele foi expulso da escola, e ele não foi admitido na escola politécnica de Zurique por não acharem que ele era capaz. Mas diante disso ele teve atitude. Louis Pasteur, químico francês, estava numa classe de 22 alunos, ele era o 15º. Nada brilhante. Mas ele teve postura, teve atitude. Graham Bell, quando inventou o telefone em 1876, ele não conseguiu tocar o coração dos financiadores para aquele aparelho. Ele procurou o presidente do país na época, e o presidente disse: olha, é uma invenção extraordinária, mas será que alguém um dia vai precisar de um negócio como esse, telefone? Eu acho que não, desista dessa ideia. Diante disso, ele teve atitude. Thomas Edison fez 2.000 experiências para inventar a lâmpada, e no momento em que ele inventou a lâmpada, veio um repórter perguntando a ele: como o senhor se sente tendo fracassado 2.000 vezes? E Edison respondeu: eu não fracassei nenhuma vez, eu inventei a lâmpada, que foi um processo de 2.000 passos, a lâmpada está aqui, eu tive atitude diante desse processo. Diante desse processo, aos 46 anos, Beethoven concluiu todo o seu processo de surdez, ficou surdo completamente, e as suas maiores obras foram compostas depois da sua surdez. Por quê? Meus irmãos, quantos motivos nós temos para nos lamentarmos, para chorarmos, mas nós podemos escolher, diante das grandes questões da vida, lamentar, chorar, abrir a nossa boca e reclamar, ou podemos abrir o nosso coração, a nossa alma e a nossa mente e aprender aquilo que a situação quer nos atender, quer nos ensinar. Deus pede de nós atitude. Os céus não reagem à falta de atitude. Você pode repetir isso comigo? Os céus não reagem à falta de atitude. O poder do alto não responde à falta de atitude. Deus está procurando homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, cheios de atitude, com o alvo correto, com a motivação correta, com um propósito correto, para Ele liberar as bênçãos dos céus, para fazer você chegar a lugares altos, a conquistar coisas grandes, para que Ele seja glorificado na sua vida. Os céus querem reagir agora à sua atitude correta, que agrada a Deus, que glorifica a Deus. Quando aparecem os ventos contrários nas nossas vidas, muitas pessoas fazem o quê? Se escondem, desistem, enquanto outros aproveitam os ventos contrários para levantar voo. Você sabia que o avião só decola com vento contrário? Sabia disso? Quanto mais vento contrário, mais possibilidade dele decolar. Quando faltarem as oportunidades da sua vida, faça sobrar atitudes. Quando faltar o vento favorável, faça sobrar atitudes. Quando faltar o apoio externo, faça sobrar atitudes. Quando faltar ânimo, faça sobrar atitudes. Quando você tiver medo diante de qualquer situação, com medo mesmo, faça brotar atitudes. Quando vier a vontade de desistir, faça brotar atitudes. Quando alguém disser que você não vai conseguir, que não vai dar certo, faça brotar atitudes. Quando Satanás quiser te derrotar, faça brotar atitudes. Deus pede atitude. Os céus querem reagir às nossas atitudes. Os céus não reagem à falta de atitude. A atitude tem muito poder para transformar a minha e a sua vida. Se você não tiver atitude na vida, se você não transformar as suas ações as suas intenções em ações, você pode mudar de emprego, você pode mudar de igreja, você pode mudar de cidade, você pode mudar de país, você pode ir para outro planeta se você quiser, mas se você tiver o mesmo padrão de comportamento, sem atitude, a sua vida será a mesma. Esteja onde você estiver, você vai continuar sendo a mesma pessoa. Se lhe faltar atitudes, os céus reagem às nossas atitudes. Se você não está feliz com a vida que tem, tome uma atitude. Não está feliz com o seu casamento? Tome uma atitude. Não é de se separar, não, de corrigir. Não está feliz com a sua vida financeira? Tome uma atitude. Estude mais, se capacite mais. Não está feliz com a sua vida profissional?
Tome uma atitude. Deus está pedindo de nós atitudes. Os céus não reagem à falta de atitude. Os céus não atendem à falta de atitude. O poder do alto não responde à falta de atitude. Para concluir, eu leio para você Tiago, capítulo 2, de 14 a 26, que diz o seguinte: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas, ou de alimento, ou do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, e aqueça-se, e alimente-se, e até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, de atitudes, de ações, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras, mostra-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem e temem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque no altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam andando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a Escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas por fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho. Assim como o corpo sem espírito está morto, a fé sem obras também está morta. Que tipo de fé você tem? Uma fé teórica? Ou uma fé que te leva a ações? Sabe para que serve uma fé teórica? Aquela fé que você é capaz de dar uma belíssima aula sobre fé, até de encantar os seus ouvintes. Você fala, mas você nunca experimentou na ação a fé que você acredita. Sabe para que serve essa fé? A Bíblia está dizendo, sabe para que serve? Para nada. A fé sem obras é morta. A fé sem obras não pode salvar. Se a sua fé é prática de tal maneira que hoje, aqui, agora, pode levar você a abraçar a Cristo como o seu Salvador e Senhor da sua vida, a sua fé é prática a tal ponto de você abraçar a Cristo e a seus princípios e dizer, Senhor, a atitude é aqui e agora, eu te recebo como meu Salvador, como meu Senhor, porque eu não quero ser apenas ouvinte, eu quero ser praticante da tua palavra. Eu estou entendendo que a fé teórica não serve para nada. A fé teórica é a mesma fé dos demônios. A fé teórica não serve para nada, ela não pode me salvar. Será que a sua fé é suficiente para abraçar a Cristo como seu Salvador e Senhor? Será que a sua fé é prática de tal maneira para que hoje, aqui, agora, você possa agarrar todas as promessas de Deus para você e para a sua família? A vida sem ação e sem atitude é uma mera ilusão. Deus está pedindo de nós hoje atitude. Viver ou vegetar. Ser vencedor ou perdedor. Encontrar a felicidade ou a tristeza. Ter uma vida abundante ou uma vida de escassez. Estar na eternidade no céu ou no inferno. É tudo uma questão de atitude. E você está sendo convidado agora para tomar uma atitude, para não ser apenas ouvinte, mas praticante da palavra do Senhor. Somente a fé que te leva à atitude é capaz de revolucionar o seu viver diário, fazendo você desfrutar do melhor aqui da terra e fazendo você desfrutar da vida eterna que Deus preparou para você.
Se você está disposto nesta noite a tomar uma atitude com a motivação correta, com um alvo e propósito correto para a glória de Deus, jamais por vingança, por motivação egoísta, atitude correta, aprovada por Deus, abençoada por Deus, em sujeição à palavra do Senhor. Se as pessoas ao seu redor entendem ou deixam de entender, se as pessoas ao seu redor gostam ou deixam de gostar, se você nessa noite tomar uma atitude com o alvo correto, com o propósito correto, com a motivação correta, em sujeição à palavra de Deus, Deus vai te recompensar. O Senhor vai te recompensar. Os céus não reagem à falta de atitude. Todas as bênçãos que você precisa para revolucionar qualquer área da sua vida, essas bênçãos todas já estão prontas. Deus só está esperando a sua atitude. A atitude tem o poder de revolucionar a sua vida aqui e agora. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, talvez eu esteja falando nessa noite a pessoas que estão afundadas numa vida de enfermidade física, psíquica. Talvez eu esteja falando nesta noite com postergadores crônicos, que deixam sempre para amanhã, e para amanhã, e para amanhã. Que o Teu Santo Espírito possa falar a esta pessoa que ela precisa mudar de vida aqui e agora. Hoje é a oportunidade que o Senhor está dando para ela. Em nome do Senhor Jesus, que esse coração se abra para o Senhor. Que esse irmão ou irmã tome uma postura, uma atitude, para que os céus possam reagir a essa atitude e desatar toda sorte de bênção sobre a vida pessoal, o casamento, as finanças, a vida profissional. Em nome de Jesus, os céus têm toda a sorte de bênção para esse irmão, só está esperando a atitude, Pai. Nós cremos nisso. Eu peço que o Senhor motive o meu irmão, a minha irmã, que é um postergador crônico, aquele que está relaxado com a sua saúde, aquele que está relaxado com o seu casamento, aquele que sempre deixa para depois, que o Senhor possa falar ao coração dele que ele precisa nesta noite tomar uma atitude para destravar todas as bênçãos dos céus. Para a glória do Teu santo nome eu peço que o Senhor fale ao coração dos meus irmãos nessa hora. Faço esta oração, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Enquanto Paulo canta, eu vou estar aqui à frente. Se você quer tomar alguma atitude diante de Deus, alguma atitude diante de Deus, eu quero chamar você para vir até a frente. Eu quero orar por você. Não importa em que área da sua vida. Se você quer tomar uma postura diante da vida, uma atitude diante da vida para destravar os céus só reagem a atitudes, e essa atitude você pode tomar agora. Quero pedir à igreja para se colocar em pé, e você pode sair do seu lugar e vir até a frente para nós orarmos juntos em nome de Jesus.